Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, essa é de cair o queixo, mas de cair o queixo em duas etapas. Na primeira etapa, o queixo vem mais ou menos por aqui, na segunda, ele despenca totalmente. Lembrou do Máscara, não é? Pois é, essa é uma de cair o queixo, tipo Máscara, o Máscara. Prestem atenção, matéria publicada pelo Breitbart Politics ontem. O governo Biden liberou 11 terroristas iemenitas que foram capturados após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 na Baía de Guantánamo. Embora os homens tenham sido aprovados para transferência por autoridades de segurança nacional há mais de 2 anos, eles foram aprovados para serem transferidos para Omã só ontem, segunda-feira. Isso de acordo com o NPR News. Omã, supostamente, concordou em ajudar a reassentá-los e fornecer monitoramento de segurança, diz o Breitbart, para 11 prisioneiros de Guantánamo, que são descritos como ex-membros da Al-Qaeda, de acordo com registros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O veículo observou que as transferências dos prisioneiros estavam originalmente programadas para outubro de 2023, mas foram pausadas devido às preocupações em relação à instabilidade no Oriente Médio, claro, após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Diz o Breitbart, o fato do plano ter sido ressuscitado durante as 2 últimas semanas do presidente Biden no cargo sinaliza um esforço de última hora de sua administração para reduzir a população prisional de Guantánamo e se aproximar de sua meta de tentar fechar a instalação. Nas últimas semanas, os Estados Unidos transferiram outros 4 presos de Guantánamo, um queniano, um tunisiano e 2 malaios, e estão se preparando para a transferência de pelo menos mais um iraquiano. Omã, por sua vez, declarou que planeja ajudar os 11 prisioneiros iemenitas a encontrar moradia, empregos e outros sistemas de apoio, em um esforço para que eles reconstruam suas vidas, de acordo com a NPR News. Bem, é claro que muita gente está perguntando, e as vítimas do 11 de setembro? Alguém está preocupado com os familiares, aqueles que ficaram? Bem, mais uma linha dessa matéria publicada pelo Breitbart News. Esta não é a primeira vez que o governo Biden libera um prisioneiro da Baía de Guantánamo que tem ligações com organizações terroristas. Já aconteceu no passado, como Frank Martel, do Breitbart News, tinha relatado em junho de 2022, quando Biden mandou soltar Assadullah Ongul, um cidadão afegão que tinha ligações com a Al-Qaeda. Ele foi libertado da Baía de Guantánamo. Pessoas ligadas à Al-Qaeda, ligadas ao atentado às 2 torres em 11 de setembro. Pois bem, agora então há uma preocupação para que essas pessoas tenham um retorno à vida civil e tudo mais. A capital Omã está interessada também em ajudá-los, Biden liberando todo mundo, mas essa é só a primeira parte. Eu sei que o seu queixo está caído, mas é só a primeira parte. Vamos à segunda. 4 anos depois, 3 pontinhos. Isso aqui é uma matéria publicada pelo Gateway Pundit. 4 anos depois, o Departamento de Justiça de Biden revelou ontem, segunda-feira, que irá provavelmente indiciar mais 200 apoiadores de Donald Trump relacionados ao protesto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Você não entendeu? Quer que eu repita? Tá, eu repito. O Departamento de Justiça de Biden revelou ontem, segunda-feira, que irá provavelmente
desculpem a nossa falha, irá provavelmente indiciar mais 200 apoiadores de Trump relacionados aos protestos, ou ao protesto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Diz o Gateway Pundit que mais de 1.500 manifestantes do 6 de janeiro de 21, muitos deles infratores não violentos e primários, foram indiciados pelo Departamento de Justiça de Merrick Garland nos últimos 4 anos. O Departamento de Justiça de Biden caçou pessoas sem nenhuma periculosidade, muitas delas, diz o Gateway, avós, e outros infratores não violentos, e os jogou no Gulag de Washington. Os promotores de Merrick Garland podem revelar as acusações no último minuto, podem trazer acusações no último minuto para atrapalhar os planos de Trump de perdoar os réus do 6 de janeiro, principalmente esses vovozinhos, pessoas sem nenhum perigo para o Estado, donas de casa e tudo mais. Pois é. O seu queixo caiu totalmente, né? Eu tenho certeza. Porque se por um lado Biden está soltando gente perigosíssima ligada à Al-Qaeda, 11 de setembro, por outro lado está aí colocando nas barras da justiça mais 200 apoiadores de Trump relacionados ao 6 de janeiro. Eu tenho certeza que você também está dizendo, eu já vi esse filme em outro lugar. Pois é. Bem, se Biden está fazendo tudo isso, o futuro czar da fronteira promete endurecer bastante o caldo. Matéria do Daily Mail diz que o homem que assumirá o comando de repressão de Donald Trump à imigração ilegal quer realizar briefings semanais na Casa Branca sobre prisões e deportações. Tom Homan, que se tornará o czar da fronteira quando Trump tomar posse em 20 de janeiro, disse na noite de domingo que planeja aplicar a lei sem desculpas. Trump o encarregou de fechar a fronteira sul, diz o Daily Mail, lançar um programa massivo de deportação e rastrear o que ele alega serem, agora prestem atenção, pode cair o queixo, né? Não, mas o queixo já caiu. Rastrear o que ele alega serem 300 mil crianças indocumentadas que simplesmente desapareceram nos Estados Unidos. Ele alega o seguinte: crianças entraram a rodo durante os 4 anos do governo Biden, sem documentos, muitas das quais até mesmo sem familiares. Foram entrando, e hoje não se consegue rastrear pelo menos 300 mil crianças que, sabe-se, entraram nos Estados Unidos. 300 mil. E aí? Onde estão essas crianças? Quem são essas crianças? Então a coisa realmente, meus queridos amigos, pegará fogo a partir do momento em que Tom Homan começar esses briefings e expor para a população, através dessas entrevistas concedidas na Casa Branca, tudo o que aconteceu, ou pelo menos quase tudo. Será realmente de arrepiar o pelo. Muito bem, agora a terceira matéria de cair o queixo. Não, mas o queixo já caiu, né? Então deixa quieto. Vamos dizer que essa seja de cair o cabelo apenas. Um promotor público, um promotor assistente, estava fazendo uma investigação em New Orleans em relação a possíveis ligações de gente da CIA com o atentado, que eu não posso falar no nome aqui, o atentado, né? Aquilo que aconteceu na passagem do ano em New Orleans. Um promotor assistente deu ouvidos ao que a população estava dizendo, ou pessoas sugerindo, e começou a investigar a possibilidade daquilo que aconteceu em New Orleans ter sido, digamos assim, pensado ou projetado pela CIA. Estava, não está mais. Vejam só, matéria do People's Voice, mas também foi publicada pelo Gateway Pundit.
De acordo com relatos, o promotor público assistente de Orleans Parish, a paróquia de Orleans, Ian Kersing, foi encontrado morto no sábado, às 9 da noite, às 21 horas, dentro dos escritórios da equipe do promotor público Jason Williams, de acordo com autoridades. Encontrado morto por quê? Bem, diz aqui a matéria que a causa da morte foi um tiro na cabeça. Kersing estava investigando alegações de que o recente ataque terrorista em... eu não podia falar essa palavra, né? O recente ataque em New Orleans foi orquestrado pela CIA. O Gateway Pundit chegou a relatar que o gabinete de Williams divulgou a seguinte declaração, abre aspas, a família do Orleans Parish, da paróquia de Orleans, o escritório da paróquia de Orleans, sofreu uma terrível tragédia na noite de sábado. O promotor público assistente, Ian Kersing, era um membro querido do nosso escritório e enviamos nosso amor e as mais profundas condolências à sua família. É importante que apoiemos uns aos outros agora e pedimos que a mídia respeite a privacidade dos indivíduos afetados. Fim da citação. Aqui, uma afiliada da Fox TV, a Fox News, uma TV afiliada da Fox em New Orleans, observou que Kersing se especializou em casos de agressão sexual enquanto trabalhava dentro do escritório do promotor. Ele foi admitido na Ordem dos Advogados da Louisiana em 2020. A notícia do falecimento de Kersing chega enquanto ainda existe um enorme sentimento de dor depois dos ataques que tiraram a vida, do ataque que tirou a vida de mais de 15 pessoas inocentes na passagem do Ano Novo, como relatou o Gateway Pundit. O perpetrador foi posteriormente identificado como Shamsud Jinjabar, um morador do Texas. Ele carregava uma bandeira também não posso falar, não é? Em sua caminhonete branca e por aí vai. Agora, o detalhe mais importante. Autoridades já disseram que a morte do procurador assistente é quase que certamente por suicídio. Ele tirou a vida. Estava investigando a ligação entre o atentado e a CIA, mas aí provavelmente entrou em depressão, ou já estava em depressão e tirou a vida. Pois é. Bem, eu tenho uma matéria também publicada pelo Daily Mail, isso no dia 4 deste mês, que é bastante, mas bastante preocupante. Um dos problemas que pode levar até mesmo o fim da humanidade. Claro que isso não acontecerá, porque seria o fim da descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E isso jamais poderá acontecer. Descendência que eu digo é o seguinte: Jesus, quando entrou na história, é Deus entrando na história. Jesus quis ser humano, se fazer humano. Portanto, ele é humano e assim, lógico, a humanidade não poderá acabar, porque Jesus, que é Deus e também humano, não desapareceria na forma humana. Claro, ele veio para salvar os humanos. Mas é muito preocupante, porque se as coisas andarem do jeito que estão se anunciando aí, logo mais teremos que, para cumprir aquelas profecias del Bosque, andar quilômetros e quilômetros para encontrar um ser humano. A nossa geração provavelmente não, mas as próximas terão esse problema. Vejam só, a matéria do Daily Mail dizia o seguinte: no ano passado, a fabricante japonesa Ojinepia, que produz de tudo para banheiros de papel higiênico a lenços umedecidos, anunciou que deixaria de produzir fraldas para bebês. Por quê? Em vez disso, ela se concentraria em fraldas para adultos e absorventes para incontinência de idosos. E aí, claro, aquelas pessoas, digamos assim, que não crescem disso Daily Mail, acham graça. Mas a matéria diz que não há nada divertido nessa tendência global subjacente a este anúncio, a menos que ocorra uma mudança demográfica radical
o mundo está caminhando para uma crise sem precedentes, com a Grã-Bretanha na vanguarda. E você já pode imaginar qual é a crise, não é? Por que uma empresa japonesa que fabrica fraldas para bebês, deixará de fazê-lo, se concentrará em fraldas para idosos? Porque não há mais bebês. Essa é uma dedução lógica, não é mesmo? Em termos diretos, o Reino Unido e a Europa Ocidental, diz o Daily Mail, estão ficando sem bebês e o padrão ecoa por todo o planeta, da China à América do Sul. Em meados do século, metade da população da Itália terá mais de 50 anos, mas na Grã-Bretanha a coisa é muito pior. Para a Grã-Bretanha, prevê-se que essas tendências levarão a múltiplas catástrofes em nosso modo de vida. Primeiro, por meio da imigração em massa, depois, o colapso de nosso serviço de saúde, a atrofia da educação e a destruição total de nosso sistema de aposentadoria, e por aí vai. Lá pelas tantas, a matéria diz que mais de 10% da população do Japão, por exemplo, tem agora mais de 80 anos. 10% da população tem mais de 80 anos. Só que vejam que interessante. Você pode dizer, mas 10% é pouco, né? Mas vejam que interessante. Pela primeira vez na história do país, mais de 10% tem 80 anos e quase 30% tem 65 anos ou mais. Então, se pegarmos aí as duas faixas etárias, temos quase 50% de idosos, não é? Porque ninguém pode negar que 65 para cima já não é garotão, não é mesmo? Quem o diga. Pois é. Subsídios, melhores cuidados infantis e aumento de bem-estar não funcionaram na política japonesa de gerar mais filhos. Agora os líderes do país estão perdidos. Como então o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, disse em 2023, é agora ou nunca. O Japão está à beira de saber se podemos continuar a funcionar como uma sociedade, mas parece que não deu certo. Já a Grã-Bretanha está se aproximando do mesmo precipício. De acordo com números do Office for National Statistics, em outubro passado, apenas 591 crianças, ou 591.072 bebês, nasceram no Reino Unido em 2023. 591.072 bebês apenas nasceram em todo o Reino Unido em 2023. Esse é o menor número em quase meio século e uma queda de mais de 14 mil em relação ao ano anterior. Eu vou voltar a essa matéria porque ela é realmente muito interessante. Depois ela explica quais os fatores que levaram essa humanidade a não querer mais filhos. São muitos, passando inclusive pela destruição da família. É de cair o queixo também. Eu volto a esse assunto. Para finalizar, então, podemos imaginar que daqui a algum tempo os nossos, vamos dizer assim, os nossos netos andarão muito, mas muito mesmo, para encontrar outros seres humanos. Muito bem, agora eu preciso mandar aqui uns abracitos importantes. Começo pelo Leonardo Vieira. Leonardo Vieira de Lara. Ele se tornou membro e pediu, se possível, um abracito. Então está aqui Leonardo Vieira de Lara, um super abracito. Muito obrigado pela sua membresia, muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Um abraço também para o Joseph Souza, lá dos Estados Unidos. Ele também se tornou membro, mas já fazem 2 meses e ainda não recebeu o abracito. Então a injustiça está reparada, meu querido amigo Joseph de Souza. Um imenso abracito. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela membresia. Deus te abençoe. E, finalmente, aqui um abraço para a Helena e o Jorge Luiz Guchardi.
um casal, a Helena e o Jorge. A Helena me escreveu dizendo que para ela também o canal, para ela e para o Jorge, né, o seu esposo, esse canal também foi uma excelente descoberta, uma descoberta que encontramos aqui no YouTube. Que Deus abençoe o senhor e sua esposa. Muitíssimo obrigado, da minha parte, da parte da Lucimar. Mande um abracito para nós, Helena e Jorge. Então, isso aqui, um imenso abracito, Helena e Jorge Luiz Guchardi. Deus os abençoe, muitíssimo obrigado pela companhia e muito obrigado pela membresia. E se você quer muito ganhar um abracito, torne-se membro. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a sobrevivermos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Seja o nosso patrocinador, aí o canal não desaparecerá, pelo menos não tão cedo. À tarde eu volto, à noitinha eu volto com a curtinha do professor. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.